Ok, alô? Gostaria de agradecer o convite do professor Carlson, né? E como ele falou, nós vamos hoje falar sobre esse tópico. Eu sou do Grupo de Fotônica do Departamento de Eletrônica e Sistemas da Universidade Federal de Pernambuco. E nossa palestra de hoje, vou fazer um breve resumo, né, do que é o Grupo de Fotônica. A gente vai falar brevemente sobre algumas das coisas que estão sendo desenvolvidas na área de sensores do grupo, e eu vou depois particularizar a discussão para duas aplicações específicas que a gente tem desenvolvido nos últimos anos, que são uma... Deixa eu voltar aqui. Dirigida ao diagnóstico de falhas em transformadores, sensores para esse tipo de aplicação e sensores para detecção do estado de poluição em isoladores de alta tensão. Nós somos 6 docentes, aproximadamente, no Grupo de Fotônica, né? A gente atua em engenharia eletrônica, computação e biomédica, né? A gente tem a área de concentração de fotônica na pós-graduação em engenharia elétrica da UFPE. Esse é um contingente mais ou menos do tamanho do grupo, né? Mais ou menos 20 alunos de iniciação, estagiários, né? 11 alunos de mestrado, aproximadamente, e 15 doutorados. Temos projetos com várias instituições de financiamento, também com o setor privado, né? Siemens, Park, CELP, Chest, CEMIG. Esses são os docentes, talvez alguns sejam conhecidos de vocês, professor Belfort, trabalho na área de micro-ondas e aplicações, eu trabalho na área de elétrica e biomédica, algumas aplicações. O professor Hermano Cabral, recém-contratado, micro-ondas, né? Então, existe uma divisão, mais ou menos, entre pessoal de micro-ondas e pessoal de ótica e fotônica, né? Marcos Tavares, Joaquim Ferreira e Renato, né? Bom, atualmente, temos desenvolvido aplicações em algumas áreas. A gente desenvolve sensores ópticos, seja em elementos discretos ou em configuração de fibra óptica, né? O que a gente faz, geralmente, é estudar de forma mais aprofundada os fenômenos físicos em potencial, né, para uso como mecanismo de transdução, né? E, nesse contexto, a gente tenta otimizar, né, a faixa dinâmica de operação do dispositivo, né, a sensibilidade, né, limite de detecção e assim por diante. E a gente tenta sempre fazer projetos inovadores, né, para a cabeça sensor em si, do processo que você vai medir, né? Além disso, a gente também faz todo o projeto do sistema de comunicação que leva a informação até uma unidade central de processamento e também desenvolve o software de gerenciamento dessas informações. Então, a metodologia de projeto geralmente adotada nos nossos trabalhos vai desde a cabeça sensora até a unidade final de processamento, passando pelo sistema de comunicações mais adequado à transmissão dessa informação. Então, só para dar alguns exemplos, a gente não vai falar a fundo de várias dessas aplicações, tá certo? A gente vai fazer particularizar para duas. Nós temos um projeto conduzido pelo professor Joaquim Martins, desenvolvimento de sensor de corrosão usando fibras ópticas, né? Usa princípio de reflectometria óptica, né? E o princípio permite multiplexar vários sensores ao longo de comprimentos de fibra óptica, né? Eu tenho tentado desenvolver sensores de hidrogênio e tentar melhorar o limite de detecção, usando a técnica de ressonância de plasma em superfície. Também biosensores, a gente trabalha com esse tipo de desenvolvimento, né, em que moléculas de antígeno e anticorpo interagem numa superfície, você mede o crescimento de um filme orgânico nessa superfície, a gente também faz isso. Então, isso a gente usa uma oscilação localizada, chamada oscilação de plasma de superfície, extremamente sensível a pequenas variações de índice de refração na vizinhança da superfície, né? Fazemos também caracterização de filmes finos de interfaces usando reflectometria, usando espectroscopia de plasma de superfície, entre outras aplicações. E essas duas últimas aplicações são o foco dessa palestra. Uma delas é a detecção de falhas em transformadores de alta tensão, que é um projeto que eu estou conduzindo com a cooperação do professor Joaquim Martins, e monitoração de poluição e linha de transmissão de alta tensão,
que a gente vai particularizar um pouco mais, certo? Bom, então, a gente vai, então, só para situar, vamos falar de duas aplicações mais específicas, que são aplicações que a gente está tentando desenvolver para o setor produtivo, né? A gente vai dar um pouco mais de ênfase nisso aí. Uma delas é o diagnóstico de falhas em transformadores, mais ou menos o resumo desse trabalho. Vamos dizer qual é o problema específico a ser resolvido, né? Objetivos do trabalho em si, quais são os princípios envolvidos na solução do problema. Vou mostrar mais ou menos um sistema de laboratório, um protótipo que a gente desenvolveu e as perspectivas de continuação desse trabalho que está em andamento no momento, né? Muito bem. Bom, no setor elétrico, o pessoal que lida com os equipamentos elétricos isolados com óleo mineral, né? Equipamentos de alta tensão, geralmente tem unidades que custam milhões de reais, né? Transformadores imensos, né? O tamanho dessa sala. Mas quando as partes internas começam a ter mau funcionamento, começam a surgir quantidades diminutas de gases dentro do óleo isolante, né? E esses gases ficam dissolvidos. A gente não está falando de um gás como um todo, mas moléculas isoladas, né? Pequenas quantidades, partes por milhão, né? Por exemplo, efeito corona no óleo, né? Faz surgir hidrogênio no gás, certo? Gás de hidrogênio. Efeito corona na celulose, também aparece monóxido de carbono, CO2, assim por diante. Decomposição térmica no óleo gera também metano, né? Acetileno, assim por diante, etano, etc. E na celulose, monóxido de carbono, arco elétrico gera esses outros gases. Ou seja, existe toda uma metodologia utilizada na indústria de tentar medir essas quantidades e daí inferir onde é que está tendo algum problema, certo? Quando passa de um certo nível, né, as razões entre concentrações de diferentes gases dão uma indicação de que parte da unidade está com problema, né? Atualmente, a metodologia usada já tem sistemas em desenvolvimento que podem monitorar esses gases, mas a metodologia mais frequentemente usada é retirar uma amostra de óleo do equipamento, né, levar isso para um laboratório e usar uma técnica conhecida como cromatografia em fase gasosa e analisar essas quantidades de gases e daí tomar uma decisão. Esses resultados não são imediatos. Imagina que você tem subestações espalhadas, por exemplo, no sistema CHESF, né, em que você tem subestações de vários estados e você precisa de um laboratório de química para esse tipo de análise e essas amostras são enviadas. Então, o resultado demora uma semana ou mais, certo? Então, a ideia desse trabalho aí é tentar desenvolver um sistema de monitoração, né, que permita detectar simultaneamente vários gases numa faixa de baixa concentração de partes por milhão, né, com a característica de sempre, né, simples, uma cabeça sensora passiva, que permita sensoriamento remoto, né, e, a curto prazo, o nosso objetivo é de detecção de um tipo de gás, no caso específico do acetileno, e se chegar nesse limite de detecção, que é um padrão aí do I3E, né, para essa aplicação, né. Deixa eu ver se eu boto essa água em outro lugar aqui, talvez. Bom, os princípios, né? Só para dar uma ideia, talvez as pessoas da área de ótica compreendam um pouco mais, mas alguns desses gases que a gente está falando têm linhas de absorção. As linhas mais próximas no convênio de onda do infravermelho, né, são essas linhas que estão aí mostradas, né, em microns, esses números, 1.384 microns, né, 1.332, né, o metano. Acetileno tem linhas nessa faixa espectral, tá certo? Nessa espécie de convênio de linhas que permite identificar univocamente o gás, né. Para esses convênios de ondas, existe tecnologia de baixo custo. Existem lasers, né, de realimentação distribuída, que permite a aplicação da técnica que a gente utiliza, né, e fibras padrão. É claro que esses gases têm linhas intensas de absorção no infravermelho médio, né,
e distante, certo? Talvez em terahertz também permita você mais facilmente detectar esses gases. Mas aí a tecnologia se torna muito cara, né? Então, se você for para infravermelho acima de 5 micros, a transmissão em fibra ótica ainda é fruto de pesquisa, né? Por exemplo, esses gases aqui, C2H4, C2H6, têm as linhas mais próximas, factíveis de desenvolver sensores, requerem lasers especiais de cascata quântica, né, que é uma tecnologia em desenvolvimento atualmente, né, e fibras especiais. Então, a gente, no momento, está desenvolvendo sistemas sensores que permitem usar esses comprimentos de onda, em que a tecnologia é mais barata, né, tecnologia de fabricação e a tecnologia usada em telecomunicações já está bem implantada. Uma forma de medir o gás é simplesmente medir a absorção óptica, que é um fenômeno bastante conhecido, né? Você tem uma célula de comprimento L, vocês estão vendo aí. Você entra com um feixe de luz, né, passa por essa célula e mede a atenuação, né? A atenuação, se vocês medirem, está aqui nesse fator exponencial. É proporcional a um produto de 3 grandezas. Uma delas é o comprimento de interação, né? Você tem aí, esse mouse está sumindo de vez em quando, aqui. A densidade de absorvedores, que é a molécula alvo, né? E aí tem também um parâmetro chamado seção transversal de absorção, que tem uma forma quadrática com o comprimento de onda da radiação incidente, né? Essa técnica poderia ser usada, mas lembre-se que tem poucos absorvedores, esse fator aqui é muito próximo de zero, isso aqui é muito pequena a variação de intensidade, e mesmo que eu tivesse uma absorção forte, né, isso aqui é não específico, né? Outros efeitos podem causar atenuação, né? Então, essa técnica não seria adequada para esse tipo de aplicação. O que a gente faz é usar o fato da linha de absorção de um gás ter esse comportamento quadrático com o bem de onda, né, e usar essa técnica chamada de espectroscopia de modulação, em que o comprimento de onda é modulado, né, numa frequência ômega, certo? E quando você injeta um sinal que numa certa frequência e passa por um meio que é quadrático, certo? Então você gera harmônicos, né? Se o meio é quadrático, você certamente vai ter um segundo harmônico bastante forte, certo? E a ideia é detectar esse segundo harmônico, e com isso você especificamente sabe se tem uma linha quadrática naquela faixa espectral. Então, o que a gente faz? Por exemplo, C2H2, ele tem uma linha forte no determinado comprimento de onda. Então, a ideia é sintonizar, comprar um laser específico para aquele comprimento de onda e varrer, certo, o comprimento de onda em torno daquela linha, modulando esse comprimento de onda e vendo se aparece uma linha quadrática, e daí você especificamente detecta a sua grandeza, né? Então, esse é o princípio, só para mostrar. Isso aí é a linha de absorção, né? Ela tem uma forma chamada forma lorentziana, né, bem conhecida, ou, próximo disso, uma linha parecida com ou gaussiana, dependendo do tipo de mecanismo, né, de absorção, mas, geralmente, você tem um efeito muito forte, ressonante para o gás, né, num comprimento de onda central. Então, o que você faz é varrer, né, o comprimento de onda do laser, e isso é conseguido você controla de forma muito simples o comprimento de onda do laser, injetando a corrente, e varrendo essa corrente e modulando a corrente ao mesmo tempo. Então, você consegue fazer, você varre isso aqui, certo, em torno da linha. Isso é um controle, a gente está falando de pequenas quantidades, vou mostrar uma tabela só para dar uma ideia do tamanho, né? E daí você obtém aí uma derivada aproximadamente da linha, que é o primeiro harmônico. Essa diferença de amplitudes aí é proporcional à concentração de absorvedores, né? E a segunda derivada, que é um parâmetro importante também, que também é proporcional à quantidade de absorvedores. Então, a gente faz um sistema que permita varrer o comprimento de onda do laser em torno da linha, ao mesmo tempo modulando e sempre fazendo esse procedimento para detectar a presença do gás. Esse é o princípio físico, né? Por isso que eu falo, né, quando a gente trabalha nessa área de sensor, a gente tem que entender o mecanismo físico para poder usar a tecnologia que permita explorar esse fenômeno, né? Bom, fizemos inicialmente o sistema de laboratório. Isso aí envolvia uma dissertação de mestrado de um aluno, né? 2 alunos, na realidade, 2 dissertações. Aí você tem mais ou menos, acho que dá para ver, né,
sistema experimental em mesa ótica, né? O pessoal de ótica conhece essas tecnologias utilizadas. Você tem uma célula de comprimento, acho que 1,5 m aproximadamente de comprimento, né? Como eu falei para vocês, quanto maior o comprimento, melhor, né? Nós temos aí um laser, fibra ótica, isso aqui é colimado, passa pela célula, essa célula tem uma mistura aqui que contém um gás sobre análise, né? Isso vai, se você quiser analisar o espectro, dá uma olhada, né? Tem um analisador de espectro, tem um detector, você pode ver o sinal no osciloscópio. O amplificador Lock-in permite separar as frequências, ômega e 2 ômega, né? Se tiver frequência 2 ômega, tem uma linha quadrática, né? E aí você analisa isso num computador, tá certo? Então, basicamente, esse é um experimento de laboratório, né? Aí, mais ou menos, uma foto do sistema, né? Tem um manômetro que mede a pressão, a gente sempre mantém a pressão constante, então, para a gente variar a concentração de acetileno, por exemplo, né, que é o nosso teste, a gente mantém sempre a pressão constante. Então, varia a mistura acetileno e nitrogênio, que é inerte, né, não tem nenhuma linha de absorção, e sempre mantém a pressão constante, porque se a pressão variar, a largura da linha varia também. Então, a gente mantém a pressão constante, né? As condições de operação de um sensor desse é sempre pressão atmosférica, né? E tentar manter essa pressão constante. Alguns detalhes adicionais, tá certo? Né? Tem aqui um microposicionador para poder... Isso aqui é uma janela para evitar reflexões de volta para o laser, etc. Mais alguns detalhes. Temos outros gases também, que a gente mede outros gases. Eu não estou falando das outras aplicações, estou falando especificamente do acetileno. Tá? Só para dar uma ideia de alguns parâmetros, né, para ver o tamanho das coisas, né, relativas. Certo? O comprimento de onda central do nosso laser é 1.531 nanômetros, né, 1,5 microns, aproximadamente. A gente consegue varrer o comprimento de onda variando a corrente, né? Então, a gente consegue variar de 6 vezes 10 a menos 3 nanômetros, né, por miliampere de variação de corrente. Né? A linha do C2H2, isso a gente tem uma base de dados em Harvard que dá as linhas de vários gases diferentes, a gente consegue essas informações, a dada temperatura e condições de pressão. Está localizada aqui. Então, a gente tem que sair daqui e passar por ela, que é 0,5 nanômetros de distância. Aqui tem um parâmetro importante que permite a gente quantificar quão forte vai ser o sinal, que é aquele sigma, né, a seção transversal de absorção, que é um fatorzinho que aparece exponencial. Quanto maior esse número, melhor. Mais fácil de detectar o gás sob teste. A meia largura da linha é 0,02 nanômetros, né, muito pequeno. Tá, então, são pequenos números, né, que você tem que passar, você pode perder a linha se você não passar com bastante cuidado. Outros parâmetros que a gente não... E comprimento da célula, eu falei 1,5 metros, na realidade 1,3 metros, a gente usa uma frequência de 8 kHz, isso pode ser otimizado, né? A gente ainda tem estudantes trabalhando na otimização desse parâmetro aí. Certo? Só para dar uma ideia, a absorção direta desse gás, se você tem o limite de 35 partes por milhão, que é o limite exigido pelo I3E para você ter um sensor para essa aplicação, você teria uma variação de sinal de 10 a menos 3, né? Ou seja, a pequena quantidade. Né? Então, a gente quer detectar essas quantidades não por absorção. A absorção seria proibitiva. Você não dá para ver perante o ruído, não dá para ver essa variação aqui. Mas com essa técnica de detecção harmônica, de modulação com band-on, a gente consegue ver. Né? Isso aí só para dar uma ideia dos sinais que a gente vê. Certo? Tem um aspecto de derivada, mais ou menos. Né? Primeira derivada, segunda derivada, que é esse vermelho aqui. Isso é uma dada concentração. Mais ou menos o sinal que a gente mede, né? Com função da concentração. Isso aqui é ciclo de diluição, ou seja, se dilui pela metade, diminui a concentração e vai diluindo. A gente consegue chegar, é claro que a gente precisa melhorar isso aqui, né? Mas a gente poderia desenvolver um sensor para 35 ppm, porque a gente consegue distinguir quase até 1 ppm, certo? Então, ou seja, a técnica permite fazer isso. A gente desenvolveu um protótipo, né, para permitir medir isso lá no transformador, esse tipo de coisa. Né? O que foi que a gente fez? A gente precisa fazer uma célula que seja
vedada, né, e que permita... Você tem um óleo transformador que circula na unidade, esse óleo sai para uma derivação e passa para uma câmara, e dessa câmara o gás tem que emanar e passar pela câmara de medição, né? A gente usou guerra de ondas micro-ondas, né, de mais baixa frequência. Isso aqui tem mais ou menos 5 centímetros de dimensão lateral, certo? Isso aqui são flanges, né, que a gente construiu também, tá certo? São guias de onda, né? Essa guia de onda usa para outras aplicações. A gente usou essa estrutura para poder fazer o nosso protótipo, que é mais ou menos essa cabeça sensor aí. Então, aqui você tem uma fibra ótica, né? Ela está num colimador, né, comercial. Isso aqui está cimentado numa flange, né? E aí você tem uma fibra ótica de saída. Aqui é onde o gás vai existir, né? Nós desenvolvemos um filtro especial. E por aqui o óleo passa. O óleo não passa pelo filtro, só passa o gás que emana do óleo. No equilíbrio, né, você sempre tem uma quantidade de gás saindo do óleo e entrando, tá certo? Tem um processo reversível, né? Então, você tem óleo, sai gás, entra gás. E o gás sai e vai para a parte de cima. E isso varia com o tempo, você vai monitorando isso aí, né? Isso aí mostra o nível do segundo harmônico, à medida que o tempo passa, num experimento com essa cabeça sensora. À medida que você coloca o óleo na parte inferior, sem colocar filtro, né, o filtro que a gente desenvolveu, só para ver como é que evoluindo o tempo o sinal. Certo? Né? Então, tem um tempo de resposta um pouco lento, tá certo? Mas com a circulação que se espera numa unidade transformadora, isso deve ser mais rápido, né? E aí a resposta em horas, né? O sinal vai chegando a um regime mais ou menos permanente, depois de algumas 10 horas aproximadamente, e não existe diferença se você colocar o filtro ou não. Ou seja, o filtro simplesmente impede que o óleo passe para a parte de cima para não sujar o sistema, né? Tem que ter uma parte limpa, onde tem só gás, onde passa o laser, e uma parte que é o óleo, que é a parte de baixo. E uma membrana especial que ele desenvolveu para fazer essa separação. Então, é mais ou menos esse o cenário de aplicação desse dispositivo. Uma unidade dessa, tá certo? Você tem esse módulo sensor, né? Uma derivação. Isso aqui é uma câmara de óleo de expansão, esse cilindro aqui. E a gente pode derivar. Esse desenho não está muito bem feito, porque tem umas. Mas só para dar uma ideia, né? Uma parte emana aí dessa câmara de óleo, vai para a parte inferior. Nós temos a fibra ótica que chega e sai, tá certo? Isso vai para uma unidade remota. Na realidade, o módulo eletrônico não estaria aqui, estaria na sala de comando da subestação, dentro da subestação. Então, a ideia, né, o que a gente está fazendo, está desenvolver essa parte inicial do projeto. Nós temos um projeto que vai começar agora com a CHESF. Esse projeto foi todo financiado pela CHESF, né, que vai permitir multiplexar cabeças sensoras na subestação. Então, a ideia é essa, multiplexar diferentes sensores numa subestação, e fazer todo o projeto de você selecionar os componentes de onda para cada gás um componente de onda diferente. Então, tem lasers diferentes que têm que ser multiplexados, tá certo? Numa unidade central de eletrônica, né? Isso vai para essas cabeças sensores, o sinal que volta é analisado para um sistema de gerenciamento e disponibilizado para a CHESF. Então, esse é um projeto de 3 anos que está começando agora em dezembro, né? Já está há 2 anos rolando para lá e para cá, né? A interação com o setor elétrico demora, certo? Tem a parte de fiscalização. Então, esse é um projeto que vai começar agora, e essa vai ser um piloto que a gente vai colocar dentro da subestação, certo? Usando essa tecnologia. Certo? Muito bem. A segunda parte o segundo sistema que eu gostaria de falar com vocês, na verdade, está numa apresentação separada, porque ficou tão grande que não dá para gerenciar tudo isso numa apresentação só, certo? Então, inclusive, eu mudei até de plataforma aqui, certo? Uma segunda aplicação de sistemas sensores que estamos desenvolvendo lá no grupo de fotônica é um sistema para detecção do estado de poluição em isoladores de alta tensão, né? Isso já vem rolando há alguns anos, tá certo? E agora já temos agora sistemas instalados de fato, né, na CHESF. Então, vamos novamente falar qual é o problema, né, a ser resolvido, qual a solução proposta.
falar sobre o sistema sensor, né? Mostrar como é que foi feita a instalação, mostrar alguns resultados interessantes e também falar de perspectivas, né? Então, você tem aí, geralmente, quando você tem isoladores de vidro ou de porcelana, você tem uma ação concomitante da poluição, você tem essas descargas parciais, e com a umidade você tem, se você olhar de noite, em linha de alta tensão, a gente está falando no campo, a gente vê até na cidade também, mas você vê esses focos de luminescência produzidos pelas descargas parciais, né? Então, isso aí evolui, tá certo? Isso evolui até a ocorrência de uma descarga, que vocês viram aí, né? Uma descarga de contornamento, né, chamada flashover, né? Isso aí é um experimento em laboratório, mostrando mais ou menos o que acontece. Quando isso acontece, o sistema cai, né? O sistema se recupera eventualmente, certo? Mas o sistema cai e a empresa é penalizada, né? Então, o que o pessoal faz, né? O pessoal, periodicamente, com base em observações visuais, né, um inspetor vai no campo, então imagina que ele vai lá no interior, no morro, tá certo? E fica observando à noite, né, os focos de luminescência, conta, né, as descargas entre pino e borda e classifica essas descargas para dizer se está na hora de lavar aquela região toda. Então, isso aí você tem mobilização de pessoal, tá certo? E você tem custo, né, baseado numa observação mais ou menos subjetiva, que é a observação visual, né? Então, de acordo com a CHESF, né, quem patrocinou esse projeto, mais ou menos 30% das interrupções do sistema são associadas aos efeitos da poluição em isoladores, né? Então, isso é um problema importante, de fato, a ser resolvido, e talvez a ideia é se fazer um sistema que possa medir essas coisas, essa atividade, e daí dar uma posição se está na hora de fazer uma lavagem numa determinada região, né, do sistema, certo? Bom, então, qual a solução que a gente propôs, né? Isso, na verdade, evoluiu depois de muita pesquisa, né? Saber o que é importante se medir, certo? Então, a gente, nessa jornada, né, percebeu que, se você quantificar e classificar a taxa de ocorrência de descargas parciais no isolador, né, monitorar simultaneamente a umidade, então você consegue caracterizar o estado de poluição dos isoladores, né? Então, a ideia é instalar sensores que façam isso em pontos remotos, e você tem a monitoração em tempo real, isso vindo lá do interior do Ceará, por exemplo, até Recife, para CHESF, né, essa informação, certo? Então, esse é o desafio, né, a ser resolvido. Então, nós, na forma final de concepção, nós desenvolvemos essa rede de sensores, né, em que você tem sensores de umidade e descargas parciais espalhados em torres de linha de transmissão. Essas informações vão via satélite, né, e chegam na rede interna da CHESF, certo? Então, esse é o tipo de trabalho que a gente fez, tá certo? Não só isso, né? Isso já é a fase final, ou seja, de implantação e desenvolvimento de uma interface para a comunicação via satélite, mas a gente desenvolveu desde a cabeça sensora até chegar nesse sistema mais complexo, certo? Só para dar uma ideia atualmente do sistema, como é que ele está configurado, nós temos uma constelação de satélites utilizada para esse tipo de comunicação, é geoestacionária, ou seja, o satélite fica estacionário em relação à Terra, né? Nós classificamos as descargas parciais medindo os pulsos de corrente num LED, que a gente vai falar já já, e a gente classifica, depois de muitos experimentos, a gente descobriu 4 níveis, né, que permitem inferir o grau de severidade da poluição, né, 5, 10, 20 e 40 miliamperes. Então, a gente classifica pulsos de corrente nessas faixas, até 5, acima de 5, abaixo de 10, assim por diante. A informação vai para a unidade central em pacote de 64 bits, né? Você tem alguns parâmetros aí, você manda 6 informações, temperatura, que a gente mede, umidade e a parte mais importante, que é a chave para o processo, as correntes das descargas parciais, parâmetros da frequência do sistema, tá certo? O sistema tem uma latência de 50 segundos, aproximadamente, desde o envio dos dados até a chegada na CHESF, né? Até a chegada na estação central, e uma perda de pacotes que a gente mediu já também, de 1%. Certo?
só para dar uma ideia, certo? O sistema sensor é assim que a gente faz a instalação, certo? Você tem uma torre de alta tensão de 500 mil volts, 230 kV. Certo? A gente instala um sensor óptico, que a gente vai falar sobre ele aqui. Certo? Ele, na realidade, a gente sacrifica um isolador do sistema. Então, a corrente de fuga no isolador passa por esse sensor. E dentro da corrente de fuga tem a informação das descargas parciais, que causam spikes, né? Picos dentro da descarga. É essas coisas que a gente quer contar. Não é nem a forma de onda da corrente de fuga, mas são esses picos. Eles que dão a informação. Né? O sistema é alimentado por um painel solar, certo? E isso vem via fibra ótica até esse gabinete que tem o modo de processamento, né, o controlador de carga, a bateria, etc. Um modem satélite que manda informação via satélite para a comunicação dos dados. Né? O sensor é simplesmente um LED, né, em que a corrente passa pelo LED, emite luz, esse LED é acoplado a uma fibra ótica. Né? E como a forma de onda tem ciclo direto e reverso, a gente protege o LED da corrente reversa com o diodo em paralelo. Certo? Essa aí é mais ou menos como é feito. Esse é um sensor que a gente desenvolve no laboratório. Aqui nós temos um LED, certo? Essa parte aqui, que tem 2 terminais. Né? Isso aqui é Isso aqui externo é um tubo capilar. Né? Aqui tem uma fibra ótica colada com epóxi óptico aqui dentro. O LED é polido o máximo possível para você chegar o mais próximo possível da superfície emissora de luz. Porque a gente precisa do máximo sinal possível. A gente está medindo pequenas quantidades. Certo? Se você botar um LED, uma fibra ótica, você não mede quase nada de luz. Você perde muita luz. Certo? Então, a gente faz isso. A gente alinha esse sistema em laboratório e calibra cada sensor. Então, a gente sempre monitora. Né? Então, isso é uma epóxi óptica curável por luz UV. Então, a gente alinha a superfície emissora à fibra óptica, monitorando a potência que flui e calibra e tem a relação entre corrente e potência que sai do outro lado. Então, no momento que a gente chega no nível de relação, né, corrente-potência que a gente quer, a gente aplica o V e fixa naquela posição. Certo? Então, a gente faz os LEDs pigtail no laboratório calibrados. Certo? E isso já vai embutido, já tudo junto com o conector FC, tipicamente utilizado em comunicações óticas. Né? Então, reforça aí com uma cola especial e você tem um sensorzinho pequenininho, tá certo? Né? Que só é acoplar, medir a corrente nele, sai do outro lado, a gente coloca uma fibra ótica, tá certo? Conecta numa fibra ótica, você tem a luz saindo do outro lado. Né? Só para dar uma ideia do que a gente mede, como é que é a forma de onda. Isso aqui é uma forma de onda real medida no Ceará, na Serra de Maranguape, numa torre específica, muito problemática para Chef, tá certo? Então, nesse momento, a umidade estava em 80% aproximadamente, e a corrente de fuga, normalmente, certo? É esse 1 mA que aparece aqui, certo? Essa senoide, meia senoide está retificada, porque o nosso sensor retifica, né? Certo? Esses são os picos que a gente está falando, que aparecem. São esses picos que a gente conta no nosso sistema. Tá? A classificação desses picos é que dá a informação da taxa de descargas parciais que ocorrem. Então, na realidade, a gente estava vendo a possibilidade, naquele momento, a gente estava observando e vendo os focos de luminescência e observando esse efeito, e se a umidade subisse mais um pouquinho aqui, mais uns 5%, o sistema ia cair. Certo? Na verdade, apesar de... A gente estava com o pessoal da Chef fazendo essa observação na Serra, tá certo? O pessoal, apesar de ser da Chef e não querer que caia o sistema, mas ao mesmo tempo queriam que caísse para ver o flashover, tá certo? Para ver o fenômeno. Né? Todo mundo queria que caísse para ver. Mas aí a umidade chegou num patamar e começou a descer de novo. Então, o sistema não caiu. Mas 2 semanas depois dessa observação, o sistema caiu. Certo? Então, a gente sabia que ele ia cair já. Né? A gente falou, precisa lavar. O pessoal não... Como a inércia é muito grande para tomar ação, tá certo? O sistema caiu. Certo? Depois recupera. Certo? Mas esse sistema que cai, ele apaga a cidade de Fortaleza todinha. Vem de Paulo Afonso isso aí e apaga a cidade. Certo? Então, realmente... Mas a gente observa essas correntes. Observe que o nível típico da corrente da forma de onda é pequena, 1 mA, constante. Isso aqui satura, essa corrente que a gente chama de corrente de condução.
Essa aqui é a corrente de ionização, que a gente chama de ionização. A de condução, ela satura em miliampere. Quem começa a aumentar são os picos de corrente. São eles que a gente precisa classificar. É claro que a gente só descobriu essas coisas a partir de experimentos em laboratório e experimentos em campo. Isso é um experimento em campo que a gente fez, né, instalando um sensor numa torre de verdade. Certo? Isso aí é um modo de processamento que permite classificar as formas de onda, né, em diferentes níveis. Né? Isso vai para o microcontrolador, então desenvolveu também toda essa eletrônica de processamento, né, de classificação, né, para ser imune a ruído. Né? Então, esse módulo recebe também dados de umidade, dados de temperatura, porque a umidade, né, se você tem uma alta taxa de descargas parciais com umidade baixa, né, é um problema. Se a umidade estivesse alta, né, porque essas coisas começam a aumentar com a umidade. Né? Quanto mais umidade, você tem uma camada não homogênea de condutividade na superfície do isolador, então você tem, associado à umidade, ao aumento das descargas parciais. Né? Então, a gente precisa também correlacionar com a umidade. Certo? Então, vou mostrar aqui, mais ou menos, no trabalho de instalação, um vídeo rápido, tá certo? Só para dar uma ideia. Essa é, mais ou menos, a rede atual, né, de sensores. Tem sensores no Ceará, no Rio Grande do Norte. Em Alagoas temos um sistema, em São Miguel dos Campos. Né? Em Pernambuco tem 2 sistemas, um experimental no nosso laboratório, para a gente ficar sempre analisando. Isso é um filme mostrando mais ou menos o trabalho de instalação. Vou deixar vocês assistirem rapidamente como é que foi feito. É uma musiquinha também. Né? Pode botar se quiser. Né, o sistema. Essas são as localizações reais das torres, né? São as localizações reais das torres no mapa. Não. Geralmente eu falo assim, esse aqui sou eu, né? Mas não é verdade. Lá em cima. Mossoró, tá certo? Você é um aluno de doutorado. Isso aí fica em Angelim, né? Perto da subestação que a gente está mostrando aí. Certo? Aí mais detalhes, mostrando como é que é a ligação. Né? A gente tem que fazer essas capas por causa da chuva. Certo? Senão molha. Né? Painel solar. Né? Não, eles não deixam. Tem uma grande polêmica sobre isso. Pelo menos lá na Xexe, né? A gente está tentando fazer isso, está tentando usar o OPGW. Seria muito mais simples. Uhum. Isso aí é São Miguel dos Campos, mostrando lá, subindo. Isso aí é nosso grupo, né, mostrando o trabalho de linha de produção dos sistemas. Ó. Isso é um aluno de doutorado, certo? Mostrando lá. E logo do lado você tem a Xexe aí, que vai aparecer. Certo? Ou seja, além disso, a gente também dá treinamento pessoal para ensiná-los como utilizar o sistema e como os cuidados a serem tomados na instalação. Né? Mostrando aí. Isso aí é um engenheiro da Xexe que trabalha com a gente. Isso é um pessoal que instala, que trabalha. Isso é um aluno de doutorado que agora é professor da UPE. E fazendo toda... Bom. Então, só para dar uma ideia como é que é o sinal e mostrar a correlação direta entre umidade e taxa de descargas parciais. Né? Aqui mostra muito bem, né, o que acontece. Né? Azul é a umidade, tá certo? A umidade aumenta durante a noite, diminui durante o dia. Aumenta, diminui, tá certo? Isso é um ciclo normal, né, que a gente observa quando não chove. Certo? Esse é o ciclo normal da umidade. E a temperatura é ao contrário, né? Baixa a temperatura... Peraí, desculpe, deixa eu ver se eu estou falando correto aqui. Não, a umidade é azul, né? Certo. A temperatura aumenta, né, com baixa umidade, que é de dia, tá certo? Né? De noite a temperatura diminui, a umidade aumenta. Né? De dia, geralmente, quando a umidade cai... Eita, desculpe. Deixa eu voltar aqui.
certo? Então, você observa que quando a umidade é baixa, né, não tem atividade nenhuma, tá certo? Esses aqui são os níveis de... Esses gráficos mostram o nível de atividade nos 4 níveis, N1, N2, N3, N4. Vocês observam que, quando não tem, no dia a dia, no sistema, está poluído, mas a umidade é baixa, então tem poucas descargas parciais. Quando a umidade aumenta, você vê que começa a aparecer as descargas parciais, a umidade diminui, etc. E aí acontece um evento interessante, que é o que a gente detecta como chuva. O ciclo de umidade, de repente, ele volta a subir. E a temperatura também faz uma mudança brusca para baixo. Isso aqui caracteriza a chuva. Certo? O que acontece? Você tem, durante a chuva, aumento de atividade súbito, e, de repente, lavou o sistema, não tem mais nada. Mesmo com o ciclo de noite e de dia. Certo? Para você ver como o sistema realmente relaciona totalmente com essas coisas. E outro resultado importante, que esse sistema a gente instalou no campo, essa rede de sensores de satélite, em outubro a dezembro de 2010, então já são mais de um ano, né? Tá certo? Já fazendo isso aí. Então, nós temos um resultado importante em Barra de São Miguel, em que a torre fica num campo de cana-de-açúcar, de plantio de cana-de-açúcar. Então, tem caminhões indo e voltando, né, durante a colheita, né, e tem o plantio, em que isso não ocorre muito. Então, a gente mostra a correlação total. Isso aqui é colheita, certo? Aumento intenso da poluição nos isoladores. Isso aqui é plantio, né? Você tem eventos isolados, né? A chuva lava periodicamente o sistema, etc. E, de novo, a colheita. Isso aqui é mais ou menos um ano de diferença. Exatamente no ciclo de plantio de cana-de-açúcar, que a gente mostra o efeito. Certo? Total correlação. Né? Um dado real de mostrar que é um efeito de poluição correlacionado com a atividade local. Né? Bom, a gente, atualmente, para esse trabalho aí, tem 6 sistemas de operação. Né? A gente observou a correlação de descargas parciais, umidade e poluição, né? O acúmulo de poluição e remoção devido à chuva. Mostramos correlação, né, com o plantio de cana-de-açúcar também. Né? Atualmente, os técnicos da CHESF estão fazendo observações visuais e a gente está correlacionando com os dados que estão sendo registrados, né, para a gente poder realmente descobrir qual é o momento de ação, de lavagem do sistema. Né? Então, isso requer observação e correlação de dados. E temos mais uma parte desse projeto que foi feito um aditivo que a gente vai colocar mais 8 sistemas de operação. Vai fabricar mais 8, aumentar a rede para 14, né, na CHESF, tá certo? Isso aqui vai sair agora em dezembro essa reportagem, esse artigo da gente, nesse magazine, Insulator News and Market Report, de dezembro. Esse é um magazine utilizado, disseminado largamente entre as empresas do mundo inteiro de energia elétrica, falando sobre o nosso sistema aqui. Né? Que o sistema foi desenvolvido, um sistema de telemetria para a detecção de poluição em isoladores. Né? Bom, gostaria de agradecer o financiamento dessas instituições e agradecer e estou aberto às perguntas de vocês. A gente sempre tenta. OPGW, professor Alexandre, a questão sobre o uso de OPGW lá na CHESF. Até agora, isso envolve um problema interno da CHESF que a gente não pode usar. Certo? A gente está tentando, na realidade, estamos tentando desenvolver um sistema que permita usar tecnologias distintas de comunicação, inclusive o OPGW também. Então, esse é um projeto também que está sendo elaborado para usar tecnologia celular para comunicação, ou satélite, quando for possível, tá certo? Ou o PGW também. Mas a gente não pode usar ainda, no momento. A gente está forçando para ver, a gente está querendo descobrir por que não pode, na realidade. Nunca foi muito claro para a gente por que não pode usar. Mas seria muito mais interessante, né? Você não precisava de toda essa... O PGW é um sistema que esses condutores de terra, né, na linha de transmissão, eles vêm com a fibra óptica usada para comunicações de dados. Né? Você manda por fibra óptica, numa caixa de emenda, você injeta os dados. Né? Alguma pergunta? É verdade. Passa para... Sabe como é que liga? Aqui, ó. Tem que segurar um pouquinho.
Aí desliga, não? Aí é mute. Vamos... Ok, certo. Tem pergunta vindo de fora também, não? Ronaldo, pode ter... Tem dois ali. Vocês estão vendo aqui atrás. Cadê? Tudo bem, pessoal? Como é que vai? É o Jean e um aluno de iniciação científica dele ali. Ó. Onde é? É Pato Branco. Cadê? Esse da esquerda, mais embaixo. Ali. PB. Opa, tudo bem. Não falei? É o Jean ali, olha lá. Ali, bom dia, João. Opa, tudo bem? Meu sistema de identificação aqui visual tá bom, viu, ali. Oi. Certo. E a minha dúvida é a seguinte, nesse último sistema que o senhor apresentou, qual é se a influência de temperatura na fonte ótica, se você tem algum controle de temperatura na fonte ótica, isso não influencia em nada? Não. É simplesmente um LED, tá certo? Isso dá pequenas flutuações de intensidade, mas a gente classifica a corrente em faixas, né? E essas variações seriam muito pequenas para as faixas que a gente classifica. Por exemplo, uma faixa é até 5 mA. A gente não mede a corrente precisamente, mas em faixas, né? O próximo nível é acima de 5, abaixo de 10, tá certo? Então, se caiu nessa faixa, você classifica, né? Então, a fonte de luz é simplesmente um LED simples, custa R$1. Aliás, ou alguns centavos, talvez, a gente compra em quantidade. Um LED infravermelho, que opera perto de 1 micro, mais ou menos, usado em controle remoto, e é muito barato, né? Então, não tem nenhum controle especial de temperatura, não. O sistema é super robusto, né? Ok, obrigado. Ok. É um único sensor numa cadeia de isoladores, ele consegue pegar qualquer... É porque a corrente de fuga é através da cadeia, né? Então, passa pelo sensor, tá certo? Então, é um sensor só. E o sensor não interfere Não, o que ele faz é diminuir a isolação de uma unidade, mas são 26, eu acho, para 500 kV, né? Isso não, segundo o pessoal da Chef, isso não é problema nenhum, você perder um isolador. Porque, às vezes, tem isolador quebrado com tiro que o pessoal dá, né? Uhum. Tem unidades faltando, 2 unidades, às vezes 3, né? Isso acontece. Obrigado. Tá? Eu tenho 2 perguntas. A primeira, acho que você já respondeu, se houve algum tipo de barreira a ser vencida junto à CHESF para que você pudesse entrar dentro do isolamento da linha lá sem ter problema nenhum. Geralmente o pessoal é bastante conservador, né, para pendurar qualquer coisa que vá alterar a segurança da linha. Uhum. E a segunda pergunta é por que não foi monitorada a temperatura, já que as descargas também vão gerar um aquecimento no isolador até, e aí você poderia também ver degradação do próprio isolador com a corrente de fuga. Parece simples medir a corrente, é muito mais fácil, né? E as descargas parciais não correlacionam diretamente com os picos de corrente. Temperatura é mais complicada, eu acho, não sei, a sensação que eu tenho. A gente mede temperatura ambiente, né? Mas não temperatura de superfície. Aí você tem muitas coisas que podem causar mudança de temperatura, o sol esquenta, então é não específico, né? A gente está falando de coisas específicas que estão associadas ao fenômeno de sujeira com umidade, que é descargas parciais, né? Então, bem específico. Mas sobretensões também vão levar a descargas parciais, né? Ou elas são vistas de forma diferente? Não, mas a gente vê isso com a umidade, né? A umidade junto, você pode dizer, não, isso aqui é a poluição, isso não é... É importante correlacionar com o sensor de umidade. Exatamente. A gente sempre usa a umidade, a gente sempre está olhando a umidade. A gente tem essas informações, certo? A minha pergunta é com relação à primeira apresentação lá. Você faz uma separação do óleo e do gás e mede a só o gás. Só o gás. Qual é o problema de medir dentro do porque vai ter uma ruideira razoável, né? A temperatura muda, o índice de refração muda do óleo, porque esquenta, né? Esfria, né? É mais complicado.
Você tem um sistema mais controlável, né? Ok. Entendeu? Agora, veja, deixa eu falar só uma observação rápida. A gente está fazendo um sistema também que mede a qualidade do óleo, usando agora direto no óleo. A gente está fazendo isso. Ela está perguntando a questão da temperatura? No óleo, porque dentro do transformador também acho que tem o interesse em monitoração da temperatura, né? Isso é outro problema que há interesse no sistema elétrico. Medição de temperatura, para ver hotspots, né, essas coisas. Isso também a gente nosso sistema é para gases, é um sistema específico. Só associado com a pergunta que o Fábio acabou de fazer, porque o sensor ele não fica exatamente no transformador, ele fica fora. Aí tem o tubo, que é um tubo provavelmente de plástico. Que vai da câmara de expansão, deriva um pouco de óleo, passa pela subcâmarazinha lá. Né, o óleo chega até lá em cima. Chega até lá em cima, e aí volta. Você tem um diafragma que faz essa tem uma separação. membrana. E veja bem, porque o ambiente em volta não pode alterar efetivamente as propriedades ali do. Pode. A gente não colocou no campo para ver, mas a gente já fez teste variando temperatura, esquentando o sistema. Há pequenas variações, tá certo? Mas isso vai ser um ruído que a gente vai ver um sinal que progride com essa ruído, a gente vai ver como é que a gente identifica, né, o que é de fato o que está acontecendo. A gente vai identificar isso à medida que a gente for medindo, né, esses procedimentos. Mas já fez teste, porque um problema sério que vai acontecer naquele problema vai ser vibração mecânica também, né? A gente fez vibração mecânica para ver como é que altera, tá certo? O sistema é bem robusto, né? Inclusive o alinhamento a gente faz com o parafuso. Talvez a gente tenha que fazer um sistema mais fixo, porque isso talvez seja um problema lá no campo, porque vai vibrar muito, tá certo? E vai desalinhar talvez. Mas mesmo assim, quando a gente mede primeiro e segundo harmônico, mesmo que a gente perca sinal, um drift, uma deriva, a gente sempre está medindo primeiro e segundo harmônico, e relativamente a essas coisas, a gente elimina esses efeitos, talvez. Entendeu? Professor, parabéns pela palestra, pelos trabalhos que estão lá conduzindo. Eu sou professora aluna de doutorado e professora da UTFPR, mas aqui na UTFPR de Ponta Grossa, nós somos vários aqui já. Então, está até vazio lá, mas nós viemos ao vivo. Tá certo. Tá bom? Vamos garantir essa presença, sim. Defenda a sua instituição. Pois defendendo a meu campus, né? E daí eu achei interessante o seguinte, na parte da segunda palestra, o sensor daí ele lava toda a poluição, considerado isso, porque depois ele some o sensoramento, é isso, na hora que vem a chuva. Com a chuva sai toda a sujeira, toda a atividade cai e começa a acumular de novo. Não ficaria limbo nem nada, isso não atrapalha, você não consegue perceber, é só o pó, é isso? Porque são sais, né? Dependendo da região, você tem diversos tipos de poluição, mas a chuva lava. Porque quem causa a condutividade, tá certo? A não homogeneidade são íons, né? Então a água dissolve. Em Ponta Grossa, nós temos um problema muito sério lá nas nossas linhas de transmissão, que as pessoas observam, elas, dependendo da época da colheita, elas grudam toda uma... Parece uns negocinhos de passarinhos, assim, fica nas linhas inteiras, entende? Nossa, e aquilo não sai, entendeu? É um problema muito sério. Você sabe que o pessoal faz lavagem mesmo, né? Pega um spray forte, tá certo, e lava, né? Então, o pessoal das empresas de energia elétrica, eles têm esse sistema, eles contratam, terceirizam, chamam a equipe, que vão lá com o spray, passam o dia inteiro lavando, realmente, com um pH especial da solução, com um detergente especial, etc., que eventualmente tira eu acho que é capaz de tirar essas coisas aí. Essas coisas, mas não dá para poder... a chuva monitorar. Só talvez não tirasse totalmente, né? Você quer dizer, né? Isso. Cresce. Vou ter que fazer uma sessão especial. Parece uma bucha. Né? Como é que é a questão de patentes associada com essas pesquisas? Esses sensores aí, a patente é toda da Chest, né? Então, não faça, já que é de vocês, pode fazer. Ninguém faz, né? Fica lá. Né? Mas não fez nenhuma patente. Na realidade, a gente está fazendo um sistema e não patenteou. A gente pode até comercializar, tá certo? Vai comercializando. Na verdade, em alguns casos, a patente dá mais trabalho do que você realmente fazer a coisa e botar para funcionar, tá certo? Então, apesar da patente ser uma proteção, mas a gente também acredita que, em alguns casos, o nível de investimento para chegar nessa parte final é tão grande que as pessoas preferem, talvez, contratar quem fez já e desenvolver. Né? Eu vou aproveitar esse assunto da patente. Isso foi um P&D, né?
São 2. Pois é, a Universidade Federal de Santa Catarina está tendo um problema sério com essa questão de patentes em relação aos P&D. Tanto que, por exemplo, com a Eletrosul, não está se fazendo nenhum P&D através da UFSC devido a um problema de patente. Porque tem uma legislação federal que proíbe a universidade, ou obriga, no sentido contrário, né, a ter uma parte das patentes. Mas tem uma cláusula, né? Tem que ter uma cláusula, né? Pois Mesmo que seja aqui a cláusula é 0, mas tem que ter uma cláusula. A universidade não pode abrir mão. Certo. Né? Então, como a Eletrosul exige 100%, criou-se um impasse, né, conversa de surdo, né? Certo. Que um não abre mão, o outro não quer, então não se faz. Certo. Então, isso eu acho até... Inclusive, é estranho, né? Porque nós tivemos um problema também que era com a Tractebel, um projeto que eu estava negociando, e envolvia a Tractebel e a VEG. Mas era um P&D. E aí a VEG queria 100%. Certo. Isso, para nós, está sendo um problema realmente muito sério. Tem que se achar uma solução para isso. Né? Ver como está complicado. Muitas instituições, o que elas fazem é, de alguma forma, colocar recursos, mobilizar recursos dela, tá certo? E dizer que está colocando recursos próprios. Daí ela tem direito a dividir a patente. Porque a questão das empresas que querem totalmente patente, porque elas dizem que estão colocando sozinhos recursos. Né? Se você provar, se você demonstrar que você está colocando um aporte de recursos, né, indiretos, então você pode realmente colocar um percentual também para a instituição. Acho que isso é possível. O que as empresas têm dificuldade de entender é que o conhecimento acumulado na universidade representa... É verdade, é imensurável, né? Não dá para medir. Né? É um asset, né? Como é que chama isso? É verdade, isso. É um bem, né, que tem valor e que eles não querem reconhecer. Eles acham que só porque estão financiando a pesquisa ali, é isso que vale, não é? E o conhecimento todo gerado antes. Né? Certo. Obrigado. Ok. Uma pergunta lá atrás. Continuando um pouco esse tema aí da patente, eu tenho experiência com o projeto de P&D com a Petrobras, né? Aí eu acho que lá eles resolveram isso de uma forma bem inteligente. Existia um acordo entre a Andifes e a ANP, que todos os projetos de P&D com universidades e a Petrobras, existe uma cláusula bem clara do que fazer. Se a Petrobras e a universidade, os dois têm interesse, é 50-50. Se só a Petrobras tem interesse e a universidade falar, eu não tenho interesse, aí vai ficar 80-20, e se for ao contrário, 80-20. Então, eu acho que essa regra clara se chegou nesse consenso que a gente tem trabalhado nisso aí e tem funcionado muito bem. Antes disso, era a Petrobras falando que era o 100%. E isso não funcionava. Aí a gente chegou nesse consenso, quer dizer, a Andifes aí com a ANP, e isso acho que foi mediado pela ANP. Então, isso precisava, por exemplo, provavelmente a ANEEL com a Andifes fazer a mesma coisa. Pois é, eu até achava que isso era para qualquer agência, né? Mas, pelo jeito, foi só a ANP que... Marco, fala no microfone para o pessoal do fórum que 20% significa que você tem que pagar 20% para manter a patente. Tem que pagar. Claro. Se você tem interesse na patente, você tem que trincar com os mas também. Algumas universidades têm uma unidade exatamente para isso, para cuidar se vale a pena pagar e manter ou não. Bom, agora um outro assunto com relação à primeira parte da apresentação sobre a detecção de gases. Existe algum impedimento de usar um sensor convencional, sei lá, eletroquímico, para medir essa presença desse gás? Não. A questão da gente usar a ótica é porque permite monitoração remota, né? Você vai via fibra ótica, a informação já vai na fibra e volta, certo? Então, fica fácil você medir remotamente, né? Se você fizer essa tecnologia, daí você talvez tenha... É mais eletrônico, vai ser mais susceptível a ruídos intensos que tem na subestação, tá certo? A fibra ótica é mais insensível a essas coisas. Então, por isso que a gente usa a fibra ótica. Obrigado. Mais alguma? Mais uma lá. Sobre a segunda apresentação, ali eu não entendi muito bem qual que é a motivação de você utilizar o LED para medir a corrente. Não sei se é por causa da isolação.
É porque a gente não quer ir eletricamente do isolador até o modo de processamento. Porque a gente teria uma condução elétrica e pode dar, a descarga pode vir diretamente e danificar a unidade de processamento. Usando fibra ótica, você isola eletricamente o sensor do seu sistema eletrônico que está em outro local na torre, né? Que vocês viram lá. Né? Essa é a motivação de usar o LED. E LED porque LED é extremamente barato, né? Muito barato. Certo? Então... Obrigado. Uhum. Acho que não há mais. Bem, se não há mais nenhuma pergunta, nem lá do Jean. Jean também não tem mais pergunta, Jean? Não, tá, fala para o aluno de iniciação fazer pergunta. O aluno lá que precisava fazer uma pergunta lá. Para dar nota para ele. Para dar uma nota para ele. Eles fazem um resumo. Fazer um resumo. Isso. Bom, então eu queria só agradecer o professor Eduardo, gentilmente ter vindo de tão longe para fazer. Tão longe, mas a viagem é boa, né? Porque tem um avião direto de Salvador até Curitiba, não sabia disso. Então fica uma viagem rápida até. É razoável. Mas eu agradeço da mesma forma a gentileza e lembro a todos que tem outra palestra às 15h, né, no auditório, na sala C301. Então, agradeço, professor Eduardo, agradeço a presença de vocês. Né? Vamos nos encontrar às 15h novamente. Obrigado. Obrigado. Não esqueça de se associar ao I3E e formar um ramo estudantil.